A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, mais uma vez, pela graça de Deus, me encontro aqui para que possamos juntos meditarmos na palavra do Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 24, versículos de número 1 até o versículo de número 14, que nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E inumerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém. Amados irmãos, nós acabamos de fazer aqui a leitura da palavra do Senhor, nosso Deus, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 24, do versículo de número 1 até o versículo de número 14. E hoje eu estarei transmitindo uma palavra baseada no seguinte tema: 7 sinais que evidenciam a volta de Cristo. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor para a glória do nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No sermão escatológico do Evangelho de Mateus, Jesus, respondendo à pergunta dos discípulos, falou sobre vários sinais que precederiam a sua volta e o fim dos tempos. A igreja está vivendo os últimos dias na terra. Todos os sinais que Jesus falou, relacionados à sua vinda, já aconteceram e estão se multiplicando. Tudo nos leva a crer que Jesus está voltando. A palavra de Deus nos diz: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. 1 Coríntios capítulo 16 e o versículo de número 22. O primeiro sinal que evidenciam a volta de Cristo é os sinais políticos. Na crucificação de Jesus, quando Pilatos perguntou à multidão: que farei então de Jesus chamado Cristo? Os judeus responderam: seja crucificado. Pilatos tomou água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. E, respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. No ano 70, do começo da era cristã, o general Tito, com todo o seu exército, cercou Jerusalém e fez um grande massacre aos judeus, matando-os com crueldade. A partir desse acontecimento, Israel ficou disperso entre as nações, perdendo a sua identidade como nação. Na Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, Adolf Hitler
matou 6 milhões de judeus. Os judeus pagaram o preço e até hoje estão pagando. No ano de 1948, a ONU reuniu os líderes e chefes de governo para decidir o destino da nação de Israel. Na votação acerca do destino de Israel, houve um empate. E um brasileiro, o embaixador Oswaldo Aranha, deu seu voto de desempate a favor de Israel. E no dia 14 de maio de 1948, Israel ressurgiu como nação, cumprindo assim a parábola da figueira dita por Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, versículos 29 ao 33. Isto é um sinal que Jesus está voltando. Eu falei aqui do primeiro sinal. O segundo sinal são sinais religiosos. E Jesus respondendo lhes disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A partir desta profecia, há 2000 anos passado, surgiram muitos falsos cristos e falsos profetas. Na época atual, nós estamos vendo surgir muitos destes falsos profetas e falsos cristos. Estamos vendo o sincretismo religioso, onde o sistema religioso chamado Nova Era está misturando tudo e dizendo que todo caminho leva a Deus. Os pseudos cristãos e hoje também estão se intitulando cristãos, mas que são pseudo-cristãos, e nos prova que o esfriamento da fé também está acontecendo, nos mostra que a volta de Jesus Cristo está próxima. Falsos profetas estão por toda parte. Portanto, tenhamos cuidado. Eles tendem-se a multiplicar. E isto é sinal que Jesus está voltando. Falei aqui sobre o segundo sinal. Nós vamos falar sobre 7. 7 sinais que evidenciam a volta de Jesus. O terceiro sinal são os sinais naturais. Isso está em Mateus capítulo 24, onde nós lemos, versículo de número 7. Onde Jesus disse: e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto os poderes do céu serão abalados. A Bíblia declara que a terra geme, como que sentindo dores de parto. Por causa do pecado e da agressão do homem, a natureza está entrando em desequilíbrio. E isto vem ocasionando catástrofes constantes, através de terremotos, maremotos, chuvas em excesso, causando inundações, tufão de ventos, furacões e a temperatura cada vez mais aumentando. A população das grandes cidades estão causando o chamado efeito estufa e prejudicando a camada de ozônio. Com isto, aumenta a temperatura na Terra. Com o aumento da temperatura, as geleiras dos polos tendem a derreter, aumentando o volume de águas no mar. As placas tectônicas se movimentam e chocam-se, causando maremotos e terremotos, o que chamam de tsunami. Tudo isto é uma resposta da natureza que vem sendo agredida pelo homem. A natureza está clamando. Jesus está voltando. Quarto sinal.
Sinais sociais. Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E com a multidão do pecado, as pessoas estão se tornando cada vez mais frias e tímidas quanto ao amor a Deus e também ao próximo. Vivemos em uma sociedade onde a ética e a moral estão em decadência ao ponto de chegar a um caos. A sociedade está doente, os valores estão invertidos. Há uma tendência anarquista de liberalidade geral. As pessoas estão perdendo o respeito pelas coisas sagradas e estão sem vergonha de praticar atos imorais. Muitas famílias estão em crise e os governos perderam o controle da situação. O mal sobreveio à terra, mas a igreja está esperando ansiosamente a volta de Jesus Cristo. A igreja está dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Quinto sinal: sinais científicos. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Mas tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Desde os tempos remotos, a humanidade vem desenvolvendo e ampliando os seus conhecimentos. A ciência está se multiplicando, como profetizou o profeta Daniel. Mas o grande avanço da ciência veio a partir das três grandes revoluções. A revolução da imprensa no século XV, a revolução industrial no século XVIII e a revolução da ciência e da tecnologia, que teve início no final do século XIX, até os dias atuais. No ano de 1969, o homem conquistou a Lua, chegando a hastear a bandeira dos Estados Unidos em território lunar. Milhões de pessoas testemunharam este fato, vendo pela televisão. Eles agora querem ir ao planeta Marte. Porém, a Bíblia diz: se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. As grandes invenções científicas, irmãos, para encurtar as distâncias são a internet, telecomunicações, os transportes rodoviários, ferroviários, hidroviários, aéreos e outros meios semelhantes. Na Bíblia, o profeta Naum profetizou acerca da velocidade quando disse: os carros se empurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, o seu parecer é como o de tochas, correrão como relâmpagos. Naum, capítulo 2, versículo 4. Veja bem, esta profecia de Naum é muito antes de existir veículos automotores. E ele já estava profetizando justamente o que nós estamos vendo hoje, né, no nosso tempo. E de algum tempo para cá, passou a existir veículos de automotores com farol muito alto, né, e muitas vezes até atrapalha o motorista que está vindo no sentido oposto. Né, então, e numa velocidade tremenda. Né, velocidade tremenda. E tudo isso nós estamos vendo que é cumprimento da palavra de Deus e é sinais da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, com o avanço da ciência, as pessoas estão ficando cada vez mais materialistas e céticas. Em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. A Bíblia nos fala a respeito disso. Glória, pois, a Ele agora e sempre. A ciência tem o seu lado benéfico, nós não podemos negar. Porém, não devemos depositar a nossa confiança nela. A Bíblia diz: a ciência incha, mas o Senhor edifica. Ou melhor, mas o amor edifica. Está em 1 Coríntios 8, 1.
Apesar de todo o avanço científico e de toda a modernidade que facilita e traz conforto para a humanidade, Jesus nos adverte dizendo: quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. Sexto sinal, são sinais eclesiológicos. Mateus capítulo 24, e o versículo 14, que foi o último versículo que nós lemos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24 e 14. E nós vemos, irmãos, que a ordem imperativa de Jesus dada à igreja vem sendo cumprida desde o tempo dos apóstolos até os dias de hoje. Antes de Jesus subir ao céu, ele prometeu enviar o Espírito Santo para capacitar a igreja. Ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1 e 8, uma passagem bastante conhecida. 2000 anos se passaram, e a igreja continua engajada nessa missão. Apesar de todos os meios de comunicação que a igreja tem usado para propagar o evangelho, a urgência na evangelização ainda é prioridade. Existem muitos lugares que o evangelho ainda não foi pregado. Existem muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Isso parece impossível, mas existe. Existem muitos lugares que ainda não ouviram falar de Jesus. O evangelho não foi anunciado ali ainda. A Bíblia já foi traduzida em mais de 2.500 línguas e dialetos. As cortinas de ferro estão caindo. O nome Jesus é um dos mais pesquisados na internet. O número de igrejas evangélicas vem crescendo cada vez mais. Há missionários espalhados nos 5 continentes do globo. A palavra de Deus é pregada diariamente e o reino de Deus cresce a cada dia. Mas, como já disse, não podemos negar que existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Tudo isto é sinal que Jesus está voltando. Sétimo sinal que evidencia a volta de Cristo. O que evidencia são 7 sinais. Estou aqui no último já. O 7º, sinais espirituais. Esse, para mim, é um dos piores. É um dos piores. Por exemplo, em Joel, capítulo de número 2, versículos de número 28 e 29, e Atos também 2 e 14, fala sobre o derramamento do Espírito. Joel profetizou. Mas não estou falando apenas do derramamento do Espírito. A apostasia, nós estamos vivendo o tempo da apostasia, as pessoas esfriando na fé, esfriando no amor, ficando desanimados, sem coragem, sem ânimo, sem disposição, voltando atrás, não querendo servir a Jesus. Uma quantidade de pessoas desigrejadas que não estão congregando em lugar nenhum, enquanto que a Bíblia nos deixa bem claro que é antibíblico deixar de congregar. Os Hebreus 10, 25 está escrito: não deixe de congregar como é o costume de alguns. Muitos deixaram de congregar. Nós sabemos que o templo não salva ninguém, mas ali é o lugar onde nós reunimos para adorar a Deus juntamente com os outros irmãos. Então nós devemos reunir, congregar. Assembleia significa ajuntamento. Assembleia. E nós somos uma assembleia de Deus, do povo de Deus. Então nós temos que nos reunir para adorar o nome do Senhor, todos juntos. Porque a igreja primitiva, você pode ler Atos capítulo 4, e você vai ver que a igreja primitiva ela era unida em tudo. Na hora de celebrar a Santa Ceia, no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos, eles eram unidos em tudo. Então esta profecia do profeta Joel se trata de um sinal espiritual referente aos últimos dias.
Este derramamento do Espírito cumpriu-se no dia de Pentecostes, quando cerca de 120 crentes estavam reunidos em um cenáculo ali em Jerusalém, esperando o cumprimento da promessa feita por Jesus, que disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo 24, é o último capítulo, e o versículo 49. O apóstolo Pedro, em seu discurso, ele fez menção, no dia de Pentecostes, ele fez menção a esta profecia de Joel, como um sinal dos últimos dias. Os últimos dias na Bíblia começou a ser contado a partir da vinda de Jesus. A carta aos Hebreus nos afirma dizendo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, veja bem, nestes últimos dias, pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Aos Hebreus 1, versículos 1 e 2. O Espírito continua sendo derramado, o Espírito Santo. Não vamos falar Espírito aqui, nós temos que citar o Espírito Santo, porque existe 3 Espíritos: o Espírito Santo, o Espírito humano e o Espírito imundo, o Espírito maligno. Então nós temos que mencionar aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo, escrito com letra E maiúsculo, ou E maiúsculo, melhor dizendo, E maiúsculo, refere ao Espírito Santo. Portanto, toda vez que você for ler a Bíblia, tiver escrito lá Espírito com a letra E maiúsculo, é porque está falando sobre o Espírito Santo. Quando está minúsculo, ou é do ser humano, ou é imundo. Então o Espírito ele continua sendo derramado sobre todos e ele está sacudindo a igreja e preparando o povo de Deus para o grande dia do arrebatamento. Jesus vem buscar uma igreja cheia do Espírito Santo. A volta de Jesus não é uma utopia, mas é uma realidade. Embora muitos não acreditem e questionem sobre este fato. Está escrito que nos últimos dias surgirão muitos escarnecedores andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Segundo Pedro, segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículos 3, 4 e 9. A Bíblia, irmãos, nos adverte que os últimos dias seriam pontilhados de acontecimentos nunca antes visto. E esta realidade nós estamos presenciando em nossos dias. Isto é sinal que a volta de Jesus é iminente. Ele voltará. Em breve, devemos estar preparados, porque a qualquer momento Jesus Cristo vai surgir para arrebatar a sua igreja. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixa de curtir aí, deixe seu like aí, deixe seu comentário, ative o sininho da notificação, para quando postarmos uma nova mensagem aqui, você receber uma notificação no seu aparelho celular. E, enfim, compartilhe também esta mensagem com outras pessoas para que eles possam também chegar ao conhecimento da verdade. Amém? Deus vos abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus e até na próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.